Madre Teresa de Calcutá. Certo ou errado, vocês façam a sua narrativa. Imagine, apenas imagine. Esta santa foi canonizada pela Igreja Católica, venerada por milhões e criticada por milhares. Seus críticos dizem que muito dinheiro que recebia era sujo, doações de ditadores africanos, suas contradições políticas, sua negação a Cristo. Como o Vaticano entendeu isso e a canonizou? Será que os meios justificam os fins? E por outro lado, suas ações para com os pobres eram o bastante? Ou o que falam desta santa é intriga, inveja, ou a necessidade humana de demonizar quem faz pelos pobres? O lado sombrio. Madre Teresa é, sem dúvida, uma das figuras católicas mais veneradas e respeitadas na história da Índia. Contudo, desde os anos 90, surgiram críticas que apontam para aspectos menos conhecidos de sua vida e obra. Algumas vozes têm levantado preocupações sobre o que percebem como um lado sombrio de Madre Teresa. Arup Chatterjee, um médico de Calcutá residente em Londres, tem sido uma das vozes mais proeminentes nesse sentido. Ele argumenta que Madre Teresa mantinha conexões com ditadores, pessoas ricas e corruptas, uma faceta muitas vezes ignorada tanto no Ocidente quanto na Índia. Chatterjee expressou suas opiniões em seu livro Madre Teresa, O Veredicto Final, e no documentário Anjo do Inferno, produzido pelo jornalista norte-americano Christopher Hitchens. Eles alegam que Madre Teresa, apesar de sua imagem de compaixão, encorajava os pobres à resignação e não oferecia cuidados profissionais adequados, permitindo que muitos morressem sem assistência adequada. Essas críticas lançam luz sobre uma perspectiva menos conhecida da vida. Madre Teresa de Calcutá. Angeze Gonche Bojashil nasceu em 26 de agosto de 1910, em Uskup, que hoje é chamada de Skopje, capital da Macedônia do Norte. Ela é conhecida internacionalmente como Madre Teresa de Calcutá e veio de uma família albanesa muito religiosa. Seu pai, Nicolás Bojashil, era empresário, e sua mãe, Dranafili Bojashil, cuidava da casa e dos filhos. Quando Angeze tinha 8 anos, seu pai faleceu, e sua mãe começou a vender tecidos para sustentar a família. Desde criança, ela mostrou interesse na vida religiosa. Ela tinha 12 anos e já expressava o desejo de se tornar freira. Com 17 anos, decidiu seguir esse caminho definitivamente. Início na vida religiosa. Quando Angeze Bojashil tinha 18 anos, ela se juntou a um grupo religioso chamado Instituto da Bem-aventurada Virgem Maria, na Irlanda. Ela estava determinada a dedicar sua vida a ajudar os outros e se tornou parte dessa comunidade para aprender mais sobre a vida religiosa e como poderia fazer a diferença no mundo. Mudança para a Índia. Em 1929, Angeze Bojashil foi para a Índia, onde começou sua jornada como freira. Lá, ela emitiu seus votos religiosos e adotou o nome Teresa, em homenagem a uma santa muito especial. Ela se estabeleceu em Calcutá, uma cidade cheia de desafios e oportunidades para ajudar os necessitados. Transformação em Madre Teresa. Ao longo dos anos, Teresa se dedicou de corpo e alma para os mais pobres e desfavorecidos de Calcutá. Sua bondade e compaixão a transformaram em uma figura querida e respeitada em todo o mundo. Em 1937, ela recebeu o título de Madre Teresa, reconhecendo seu papel vital nas obras de caridade e assistência social. Despertar para o trabalho humanitário. Madre Teresa, inicialmente uma freira das Irmãs de Loreto, sentiu um forte chamado para ajudar além dos muros do convento. Ela testemunhou a pobreza extrema e a fome que assolavam Calcutá na década de 1940, o que a motivou a agir. Com o desejo de fazer mais pelos mais necessitados, Madre Teresa decidiu deixar a segurança do convento e se aventurar nas ruas de Calcutá para iniciar seu próprio trabalho humanitário. Fundação das Missionárias da Caridade. Depois de um longo processo, Madre Teresa deixou as Irmãs de Loreto em 1948 e começou seu trabalho de caridade. Ela estabeleceu uma pequena escola e recebeu ajuda de voluntárias para atender às necessidades dos mais pobres. Em 1950, Madre Teresa fundou as Missionárias da Caridade, uma ordem religiosa dedicada ao serviço dos menos favorecidos. Expansão e reconhecimento internacional. As Missionárias da Caridade rapidamente expandiram suas operações, estabelecendo casas de repouso,
abrigos para doentes e orfanatos em Calcutá e além. Madre Teresa e suas irmãs levaram sua missão a outros países na década de 1960, estabelecendo casas em várias partes do mundo. Seu trabalho incansável e dedicação para os necessitados renderam-lhe reconhecimento internacional, incluindo o Prêmio Nobel da Paz em 1969. Declínio da saúde de Madre Teresa. A partir da década de 1980, Madre Teresa começou a enfrentar problemas de saúde. Ela teve 2 ataques cardíacos em 1983 e 1989, o que a levou a receber um marca-passo. Nos anos seguintes, ela lutou contra complicações como pneumonia e malária, que afetaram sua saúde de forma significativa. Falecimento de Madre Teresa. Mesmo com tratamento médico, o coração de Madre Teresa continuou frágil. Em 5 de setembro de 1997, ela faleceu de insuficiência cardíaca em Calcutá. Seu funeral atraiu a atenção de milhares de pessoas em todo o mundo, demonstrando o impacto profundo que ela teve na vida das pessoas. Beatificação e canonização. Após sua morte, Madre Teresa foi beatificada pela Igreja Católica devido a um suposto milagre de cura. O processo de beatificação, iniciado pelo Vaticano, reconheceu sua dedicação para os menos favorecidos. Madre Teresa foi canonizada, tornando-se oficialmente uma santa, e sua vida e obras continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Críticas. A Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, embora seja amplamente reverenciada por seu trabalho humanitário em todo o mundo, também enfrentou críticas e questionamentos sobre suas práticas e relações. Uma das críticas mais frequentes diz respeito ao tratamento médico oferecido nas casas das missionárias da caridade, a ordem fundada por Madre Teresa. Algumas vozes apontam que os pacientes nessas instituições nem sempre recebiam cuidados médicos adequados, sofrendo com a falta de analgésicos eficazes e condições de higiene insatisfatórias. Além disso, há questionamentos sobre a gestão financeira da ordem religiosa, com relatos sugerindo que parte das doações recebidas não era totalmente utilizada para benefício dos necessitados. Algumas fontes também levantaram dúvidas sobre a origem e a transparência do dinheiro recebido, suscitando preocupações sobre sua integridade. Outro ponto de controvérsia são as relações de Madre Teresa com figuras controversas, como o ditador haitiano Baby Doc. Essas associações levantam questões sobre os valores e princípios defendidos pela freira em seu trabalho humanitário. Apesar das críticas, é importante reconhecer que o legado de Madre Teresa continua a inspirar muitas pessoas ao redor do mundo, e seu trabalho incansável em prol dos mais necessitados não pode ser negado. No entanto, as críticas também destacam a importância da transparência e da responsabilidade na prestação de assistência humanitária. 7 frases atribuídas a Madre Teresa de Calcutá. Muitas vezes, uma só palavra, um olhar, um gesto rápido, e as trevas enchem o coração da pessoa que amamos. Há muitas pessoas no mundo morrendo por falta de um pedaço de pão, mas há muito mais gente morrendo por falta de um pouco de amor. Se você julga as pessoas, você não tem tempo para amá-las. Nós podemos curar as doenças físicas com a medicina, mas a única cura para a solidão, para o desespero e para a desesperança é o amor. Ontem se foi, o amanhã ainda não chegou. Nós temos apenas o hoje, comecemos. Um sacrifício para ser real tem que custar, tem que doer, tem que nos esvaziar. O fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. O fruto do serviço é a paz. Cartas polêmicas. Madre Teresa expressou suas incertezas e questionamentos ao longo de 60 anos de sua vida sacerdotal. Em uma dessas confidências, ela escreveu: "Onde está em minha fé? Procuro no mais profundo, não há nada, exceto o vazio." Essas palavras profundas ecoam em suas reflexões, reveladas em suas cartas ao longo dos anos. No primeiro texto, datado de 1948, quando iniciou seu trabalho com os pobres, Madre Teresa chegou até mesmo a negar a existência de Deus. Em um de seus escritos de 1959, ela expressou: "Se não há Deus, não existe alma. Se não existe alma, Jesus tampouco é verdadeiro."
As informações sobre o conteúdo exato das cartas e seus detalhes específicos podem ser encontradas no livro Mother Teresa, Come Be My Light. Madre Teresa, venha ser a minha luz, onde foram publicadas algumas das correspondências de Madre Teresa ao longo de sua vida. Essas cartas contêm suas reflexões e questionamentos pessoais sobre fé, vocação e a natureza de sua relação com Deus. Autor: Brian Kolodjeichuk. Editora: Thomas Nelson. Convido a você que chegou até aqui a dar um like e se inscrever no nosso canal. Com fé, eu vou andar. Se você gostou do conteúdo, comenta e compartilha com outras pessoas para fazermos esta comunidade crescer cada vez mais. Fiquem na paz do Senhor. Amém.